Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa sexta aula das demonstrações contábeis. Hoje nós vamos falar da mutação do patrimônio líquido. Para isso a gente separou o que é esse demonstrativo contábil, qual é a função dele e, mais importante, qual é a vantagem e a forma que ele é estruturado. Vamos lá? Para a gente entender melhor o comportamento de uma mutação do patrimônio líquido, a gente precisa compreender de que se trata e qual a origem dele, né? Observe que a gente vem falando ao longo das nossas aulas que os demonstrativos contábeis, na verdade, são peças que facilitam a interpretação, a análise e principalmente julgam o comportamento da empresa naquele determinado exercício social. O balanço patrimonial tem lá a função dele econômica, a DRE tem a função dela financeira. No caso, a DLPA ela é um extrato, como nós falamos na aula anterior, ela é um extrato, na verdade, do lucro e do prejuízo acumulado naquele exercício. A mutação ela não é diferente. A mutação é nós pegarmos, em resumo, de uma forma muito simplória, né? Existem as peculiaridades que nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje. É pegar o PL da empresa e colocarmos um zoom, uma lupa no PL da empresa. Observe que o PL ele é constituído basicamente por 3 grupos de conta, né? As contas do capital social, né? Independentemente se estão integralizados, se vão integralizar, não importa, mas o grupo de contas capital social, o grupo de contas de reservas, né? Reserva de capital, reserva de lucros, mas respeitando aí a natureza de cada tipo de reserva, e por último os resultados, né? Resultados esses, uma vez constituídos, devem ser distribuídos. Basicamente, então, são esses 3 grupos. São separados, então, essas informações, essas razões dessas contas e apresentados num determinado formulário, numa determinada peça. Isso está normatizado, uma instrução normativa lá, uma resolução federal, a 59, lá desde 86, que ele diz justamente a DMPL apresentar as mudanças do patrimônio líquido da empresa. E como é que essas mudanças elas se constituem? São importantes? Não são importantes? É um documento extremamente importante, é um demonstrativo extremamente relevante, tendo em vista que é o razão do investidor. É como se fosse o extrato bancário, não da conta corrente do investidor, mas do investimento que esse investidor fez naquela organização societária. O acionista, o cotista aporta dinheiro na empresa, esse dinheiro ele é utilizado para ele é ativado, na verdade, né, de forma circulante ou de forma não circulante, ali comprando maquinário, para produzir o quê? Para produzir riqueza. Essa é a proposta do nosso querido ativo. Produz a riqueza, essa riqueza vai para onde? Essa riqueza volta para o capital próprio da empresa. E aí, do capital próprio, ele vai ser reinvestido novamente nas atividades internas, de acordo com a lei, ou entregue ao acionista, ou até mesmo devolvido ao acionista. Então, a DMPL é um demonstrativo muito importante para o acionista, onde ele apresenta o comportamento desses 3 grupos de contas, do capital, das reservas de capital, dos ajustes que são feitos aí, oriundos talvez de erros contábeis, possíveis erros contábeis de exercícios anteriores, onde o contador ele tem que voltar com a informação, ou é constituído uma variação cambial, fruto aí de um contrato que a empresa tem, por exemplo, com um fornecedor ou um cliente no exterior, indexado uma moeda estrangeira. Então essa alteração, essa variação da moeda estrangeira para a moeda nacional, ela tem que ser registrada, convertida, né, ao real, a data do balanço. Essa variação pode ser que essa composição, esse ajuste de moedas pode ser que gere ali uma variação cambial. Essa variação cambial ela vai impactar o patrimônio líquido, sim. Então vai ser registrado, vai ser alimentado e composto com a conta da DMPL. E distribuição dos lucros, né?
Uma vez eu produzi a riqueza, essa riqueza tem que ser distribuída. Então, se os acionistas lá resolverem, tá na época, se chegar a época de uma assembleia de geral ordinária para distribuir os lucros e estabelecendo o quão vai ser distribuído, o quão vai ser multiplicado aí por parte ou ampliado o próprio capital social, no patrimônio líquido que são produzidas essas informações e, consequentemente, objeto de análise por parte da DMPL. Legal? Quais são os fatores, então, importantes que devem ser considerados na estruturação desse demonstrativo importante, tal qual o nosso balanço, a nossa DRE, mas muito mais importante para o próprio acionista? Tem que ser apresentado ali, se acontecer, as variações, como eu disse, de resultado. Então, teve lucro? Tem que constar lá. Teve prejuízo? Tem que constar lá. Teve pagamento de dividendos? Então, reserva para pagamento de dividendos? Tem que constar lá. Teve reavaliação de ativo? Isso é um tema bastante interessante e importante, né? A economia ela sofre uma oscilação muito grande. Ora ela está crescente, ora ela está decrescente. E nos anos aí 2020, 2019, 2020, o mundo vem passando por um processo de reestruturação, muitas das vezes desfavorável, né, com relação à economia, e aí, consequentemente, aquele ativo que a empresa tem, dependendo do segmento de negócio dela, ele sofre um desgaste maior até mesmo do que a própria depreciação. Esse desgaste tem que ser ajustado, tem que ser corrigido. Aqueles testes de impairment lá que são realizados, trazido o ativo a valor justo. Essa reavaliação de ativo, quando o resultado for, no caso, credor, deve fazer parte aí da composição da mutação do patrimônio líquido, por exemplo. Qualquer tipo de doação, subvenção, né, um recebimento de um recurso, não necessariamente do acionista, mas dependendo da natureza da empresa, uma ação governamental, um financiamento em função de enchente que destruiu o parque fabril da empresa, toda alteração, vamos resumir, toda alteração do comportamento do PL é integralização de capital, é objeto, sim, de apresentar na nossa DMPL. Legal? Quais são os fatores, então? Você vai me dizer, então tudo que envolve capital, reserva e lucro, resultado, né, é objeto da DMPL? Não. Existem alguns fatores que eu quero compartilhar aqui com você que não são objeto, efetivamente, de estruturação de dado, de informação da DMPL. O uso do lucro, né, o uso do lucro e das reservas para aumentar o capital. Então, produzir riqueza, quero aportar ali, teve uma alteração, sim, um fato permutativo, mas isso não vai impactar no resultado final dos sócios. É um exemplo. A transferência das reservas patrimoniais para lucros e prejuízo acumulado, cobrindo ali lucro e prejuízo acumulado, isso também não vai impactar a nossa DMPL. E a própria compensação de prejuízos com reserva, né? Tipo de reserva para cobrir prejuízo, isso não impacta, né? Isso aí, a proposta de uma reserva de lucro é justamente essa, né? Garantir a blindagem contra um prejuízo futuro. Deixa eu apresentar para você o modelo, né, para a gente melhor entender a estruturação da DMPL. Lembrando sempre, e assim para facilitar mentalmente, lembrando sempre que essa mutação, eu preciso efetivamente então ter o meu balanço patrimonial constituído, né, para poder evoluir a informação, e a própria DRE. Por que a DRE ela é importante? Porque se eu pego os dados do balanço lá, do patrimônio líquido, saldo anterior, somo, no caso, com as receitas produzidas menos as despesas incorridas, eu vou ter ali um resultado. E esse resultado, na verdade, é justamente a constituição da própria mutação do patrimônio líquido. Legal?
Você vai me perguntar então qual é a formação dela. Deixa eu respirar para a gente alinhar uma coisa aqui junto. O balanço patrimonial ele é um formulário que ele tem uma apresentação horizontal. Concorda comigo? A leitura é horizontal. A DRE, a leitura da DRE é uma leitura vertical. Receita, custo, despesa, até chegar lá o resultado final por lucro por ação a ser distribuído, etc. O demonstrativo de lucro e prejuízos acumulados também é, como a gente viu na aula anterior, também ele tem essa estrutura vertical. Da mesma forma, a mutação do patrimônio líquido, ele vai ter a apresentação horizontal e vertical juntas. Então imagine um plano cartesiano, né? Coordenada, abscissa, aquela história do plano cartesiano, onde você vai ter as mesmas informações. Mentaliza aqui uma coluna e uma linha do Excel, do nosso querido Excel. Então você vai ter ali numa coluna várias informações e numa linha, e nas linhas, melhor dizendo, várias informações, e nas colunas várias informações. Quando você casa, né, como se nós estivéssemos brincando de batalha naval, lembra da batalha naval? A1, B2 tal, você está formando esse demonstrativo. É muito simples. Mas o que é... Quais são as informações que tem que efetivamente constar nesse demonstrativo que a gente vai interpretar junto? Vamos até praticar aí, fazendo um exercício para a gente constituir e ficar o entendimento de uma forma melhor. Eu começo com o saldo do exercício anterior. Né? Tem que começar com alguma coisa. Então, eu pego o saldo de quê? Do PL. A gente está falando só de PL, esquece os outros grupos de conta. Eu pego ali o saldo do exercício anterior do PL, e aí teve ou não ajuste positivo ou negativo, né, devedor ou credor, desses exercícios anteriores, uma interpretação indevida de valorização de estoque. Se a empresa fazia lá a correção do estoque dela pelo custo médio, no meio do caminho por uma estratégia, de repente, comercial, maldosa, desrespeitando o princípio contábil da continuidade, ela altera a regra do jogo e passa a fazer uma correção do seu estoque pelo método primeiro que entra, primeiro que sai, né, o nosso querido PEPS, vai dar diferença no saldo do estoque, da valorização do estoque. Se foi identificado essa diferença depois do balanço fechado, ou depois no meio do caminho, né, no meio do exercício social, o contador ele tem que fazer esse ajuste desse exercício anterior na DMPL, porque a contrapartida dessa variação é resultado, e resultado positivo ou negativo. Nesse exemplo, ele superavaliando o patrimônio líquido vai impactar e é feito um ajuste, ou positivo ou negativo. Então, ajuste de exercício anterior, incorporação de recurso ao capital, aumento de capital, né? Novo aporte, né? Nova abertura de capital, nova subscrição de ações, vai alterar o PL, então vai entrar na DMPL. Compensação relacionada a prejuízo anterior, destinação do resultado produzido, se o resultado vai para a reserva, ou vai para pagar dividendos, ou vai ser incorporado uma nova imobilização, vamos dizer. Isso tudo é objeto mais menos da nossa querida DMPL. Legal? Transferência, né? Reversão de transferência de reserva também. Olha aqui na tela o formato de uma DMPL. Como é que ela se apresenta? Como é que ela é concebida? Né? Lê aquilo que eu falei, da linha e da coluna. Eu tenho ali as contas num formato, as linhas num formato vertical, saldo anterior, aumento de capital, reversão de reserva, se tiver lucro do exercício corrente, a fotografia de um determinado exercício social. Então, se eu tive lucro, eu jogo essa informação dentro do meu demonstrativo da mutação do PL.
a constituição das reservas, se tiver distribuição das reservas, aqui no caso, as reservas de lucro, movimentação entre as reservas de lucro, o próprio lucro a realizar, o pagamento de dividendos, no caso, saindo o pagamento de dividendos baseado no lucro do exercício, eu vou ter meu saldo final. Saldo final, exatamente o que vai me servir de base para o exercício social subsequente, ele aí agora chamado de saldo inicial, e, consequentemente, a coisa acontece. O fato que eu destaco aqui para a gente é justamente a coluna que eu marquei ali em destaque, que é lucros acumulados. Lembra na aula passada que eu apresentei para vocês a DLPA, Demonstração de Lucro e Prejuízo Acumulado? Olha ela aqui. Olha ela aqui. E eu falei que a apresentação é num formato vertical. Olha ela aqui. O que a gente pode concluir, então, dessa informação? Que a DLPA ela é uma parte da mutação. Daí eu falei também na aula anterior que não existe obrigatoriedade das empresas apresentarem de forma segregada os dois demonstrativos. Basta apresentar a mutação. Porque eu consigo ler aqui o comportamento do lucro. Se o lucro vai ser incorporado ao capital, está aqui. Se o lucro vai ser, parte dele vai ser reservado, está aqui. Se o lucro vai ser acumulado, está aqui. Se o lucro vai ser distribuído, está aqui. Então a DLPA está aqui. Está aqui. Vamos fazer um exemplo para melhor entendermos e conceber. Aqui eu trago na tela o modelo, né, que é praticado exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, que é o da Magazine Luiza. Peguei da Magazine Luiza porque estou fazendo aqui merchan da Magazine Luiza, mas eu me amarro nos demonstrativos contábeis da Magazine porque são muito claros, são muito transparentes, tem uma boa governança corporativa a Magazine Luiza. É um modelo daí fruto de estar acontecendo o que está acontecendo com o mercado de ações da Magazine Luiza, sempre para o alto e avante. Inclusive eu recomendo aí investidores de plantão a olhar melhor o comportamento da Magazine, porque ela só cresce e só multiplica o seu capital para os investidores. Então trouxe aqui uma foto exatamente do que a gente está falando e o que a gente vai praticar de exercício na sequência é exatamente a mesma foto que a Magazine Luiza, que é um modelo ímpar aí, ao concurso do mercado nacional de apresentação das demonstrações contábeis. Depois, inclusive, entra lá no site, bisbilhota lá as notas explicativas, é uma riqueza de informação muito grande. Na apresentação da coluna, na apresentação das linhas, não muda nada, não tem nada aqui. O demonstrativo contábil, eu falei lá na primeira aula que ele tem que ser comparativo, né, para permitir a interpretação entre as empresas congêneres, no caso da Magazine Luiza aqui, empresas de varejo, e o comportamento entre os exercícios sociais. Ano 1, ano 2, para verificar e facilitar ao analista medir se esse patrimônio está crescente ou decrescente, se o capital ele é crescente ou decrescente, se o lucro está sendo distribuído da melhor forma estratégica possível ou não. Distribuído ele tem que ser, né, o nosso querido lucro. Então está aqui na tela, vamos olhar junto aqui, saldo inicial, foi o que nós falamos, transações do capital com os sócios, ou seja, movimentação entre distribuição de dividendos, por exemplo, ou aporte de capital, aqui acho que está mais associado à distribuição de dividendos. Outras operações, né, outorgadas, reconhecidas, provavelmente aqui não está muito claro, a gente tem que ver a nota explicativa, mas deve estar associado aí à equivalência patrimonial, né, a variação do patrimônio fruto de investimento em outra empresa, né, a Magazine Luiza é um grupo, né, tem ali a empresa, a Software House, né, que desenvolve aí a nossa querida Magalu, tem a linha dela, o braço lá dela de crédito, enfim, provavelmente faz parte aqui dessa outra. Eu particularmente não gosto muito quando a gente usa a conta opções outorgadas, explorar um pouquinho mais a conta, outros diversos, eu não gosto muito disso. Mas
Ações em tesouraria adquiridas, o que isso significa dizer? Ela colocou as ações no mercado e está recomprando alguma movimentação que precisa ser melhor interpretada. Quando ela compra a ação dela, ela bota no cofre. Então, ações de tesouraria. Resultado abrangente é a variação cambial. Geralmente, a resultado abrangente é a variação cambial. A demonstração de resultado abrangente, a gente vai falar em outro grupo de aulas, né, elaboração das demonstrações 2, vamos dizer assim, não vai ser momento agora, e só. E ali tem o resultado final dela casado com o balanço e a DRE. Vamos fazer aqui um exercício para a gente entender e ver se a gente está compreendendo exatamente o que a Magalu fez na Magazine Luiza e o que o Douglas explicou até aqui, para ver se a gente está entendendo legal, compreendendo legal o que é uma mutação do patrimônio líquido. Olha só, vamos ler junto aqui na tela. Elabora a mutação considerando as seguintes informações. Realização de pagamento de dividendo de determinado valor. Ou seja, ela produziu riqueza e essa riqueza, parte dela, foi distribuída aos investidores a título de juros, né, que aqui ao investidor chama de dividendos, de R$660. E teve um lucro de 4 mil. Poxa caramba, o exemplo aqui é cruel, né? De 4 mil ela está distribuindo uma fatia boa, aí, mais de 10% do lucro está sendo distribuído por dividendos. Vai ser boa sim lá na outra dimensão. Mas enfim, é o dado do exercício, vamos trabalhar em cima dele. Várias contas, ano 1, várias contas, ano 2. Que contas são essas? Todas elas o grupo de contas do PL, capital, reserva, lucros, as reservas de lucro, todas elas reservas de lucro, e o resultado final do ano 1 e do ano 2. A fotografia que ela tem acumulada é essa. O que eu preciso fazer? Se no ano 1 ela tinha um comportamento e no ano 2 ela produziu um outro comportamento, né? Os números são diferentes, e que bom, são diferentes, a variação, o que foi? A mutação do patrimônio líquido. Concorda comigo? Se ano 1 tinha uma posição, ano 2 tem outra posição, então a diferença dos dois é a mutação do patrimônio líquido. Está aqui na tela, então, essa mutação. Para facilitar de uma forma bem acadêmica, vamos dizer assim, o que eu trouxe? Na parte de cima aqui, vamos ver junto, na parte de cima eu dei Ctrl+C, Ctrl+V dos dados do exercício. Então, o ano 1 e o ano 2. O ano 1 eu estou marcando aqui com uma determinada cor e o ano 2 eu estou marcando com uma cor diferente. O que eu faço com essas informações? A informação do ano 1, eu já dou Ctrl+C, Ctrl+V. Olha como é que é fácil. Eu dou Ctrl+C, Ctrl+V na primeira linha, que é a linha do saldo inicial. Na parte aqui de baixo, a nossa querida mutação, onde eu tenho ali o saldo inicial, a estrutura é sempre essa. Os aumentos de capital, tudo associado ao capital, o resultado do exercício, depois do resultado do exercício, a distribuição ali do que eu vou fazer com esse resultado, né, as reservas, o pagamento de dividendos e tudo mais, e lá no finalzinho o saldo final. É sempre essa estrutura. Se a DRE ela tem aqui uma estrutura de receitas operacionais, operações, né, dados operacionais, receitas e custos, e aí depois eu tenho as despesas, e depois eu tenho as não operacionais, o raciocínio aqui, né, fazendo uma analogia, é o mesmo. Eu tenho ali as informações associadas ao capital, as informações associadas ao lucro e o saldo final. É a estrutura do balanço patrimonial, né? É a mesma. Vamos voltar ao exercício. Então, a primeira coluna eu alimento o saldo inicial. E nas colunas, Douglas, você pode me perguntar, você falou pouco das colunas, está falando muito da linha. Vamos falar das colunas então. A coluna, também, a estruturação dela é padrão. Isso está lá na nossa legislação, no CPC 26, né? Então não deixe de bisbilhotar de uma forma sadia o CPC 26, tá? Inclusive na revisão 1, onde ele fala a apresentação, a forma de apresentação dos demonstrativos contábeis. E ele exige, por uma força legal, até de padronização das boas práticas nacionais, as práticas internacionais, aos IAS lá, né, elaborados pelos IFRS, né,
esse modelo, onde eu tenho da mesma forma que no balanço patrimonial a gente tem ali capital, reserva, resultado, aqui tem capital, reserva de lucro e resultado, e o saldo final do PL. Ctrl+C, Ctrl+V para cima. Nesse caso aqui, nós não estamos exercitando as transações incorridas, né? Eu não estou falando de uma forma direta, olha, ele pegou lá e distribuiu, só do dividendo que eu falei de uma forma direta, 660 mil foram distribuídos a título de dividendos, e do lucro, né? Foram produzidos 4 mil ali de lucros no exercício corrente. Mas as outras, como eu estou apresentando um saldo para você final de cada reserva, a leitura vai ser por diferença, né? Eu não estou relacionando aqui as transações contábeis incorridas, falando de uma forma clara. Então vamos ler a primeira linha lá. Primeira linha, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza, não tem dúvida nenhuma, né? Da informação. Aumento de capital, 1.500 pratas. De onde que você tirou esses 1.500 pratas de aumento de capital, Douglas? Olha a parte de cima do nosso slide, você vai ver lá. Eu tinha um saldo final de 3.000 e um saldo inicial de 1.500. A variação da conta capital só pode ser um aporte de capital. Então, 1.500 ali eu estou produzindo a mais no capital. Olha a coluna agora do capital social. Vamos fechar o grupo capital social. Olha lá embaixo. Ih, bateu 3.000. É exatamente o saldo final do capital social. A diferença dos dois foi uma variação. Vamos na sequência. Reserva de capital. Da mesma forma, eu tinha 250 anteriormente, agora eu tenho 2.000. A diferença dos dois, o que é? A diferença dos dois foi o aumento da reserva de capital. Então está ali, na segunda linha, reserva de capital. Vamos ler a coluna. 250, 1.750, eu vou ter os 2.000 como saldo final, conforme o dado lá de cima. Percebeu a movimentação? Legal? No caso do lucro, né, dos 4.000 do lucro, e observem que a coluna de lucro eu até destaquei num tom mais forte. Por quê? Vou falar baixinho para só você escutar. É a demonstração de lucro e prejuízo acumulado. Ela está aqui, ó. O que você vai fazer com o lucro? Ah, tá. Vamos só olhar para ela por enquanto. Dos 4.000 do lucro, eu reservei um pedaço para a reserva legal. Eu reservei um pedaço para a reserva estatutária. Eu reservei um pedaço para a reserva de contingência. Eu reservei um pedaço para a reserva para expansão, reservando para crescimento. Eu reservei um pedaço para lucro a realizar e distribuir os dividendos em cima do lucro. Lembra que eu falei ainda agora que foi até cruel, né? Pegar mais de 10% do lucro e distribuir. Então essa coluna do lucro, eu estou distribuindo ele. Eu estou distribuindo ele para que no final eu chegue aqui, fiz por arredondamento, né? Porque no final tem um lucro de 260 mil. Que teve uma diferençazinha aqui, foi de arredondamento lá no Excel, no Ctrl+C, Ctrl+V meu. Entendeu, então, esses 259 mil, 260? O mais importante aqui é a compreensão, a percepção de que, no final, você vai ter ali os 8.590. Que 8.590 é esse? É o saldo do patrimônio líquido final. Sacou? Olha lá em cima a informação. Eu tinha um PL de 2.000, eu passei para 8.000 e pouco. De onde que vieram esses 8.000 e pouco? Parabéns aí pelo lucro do exercício, né? Foi ele que carregou. Mas no finalzinho eu tenho ali os 8.590 que está apresentado aqui na BLPA na última linha. Então observa que esse demonstrativo é um demonstrativo extremamente importante para o acionista, porque vai permitir a ele julgar e interpretar de que a empresa está administrando adequadamente os recursos considerados. E o importante também dentro dessa percepção é que é um instrumento que serve, um demonstrativo, que vai permitir também ao conselho deliberativo, o conselho de acionista, a julgar o comportamento do presidente, do diretor financeiro, lá, do CEO, CFO,
quanto à prática que eles estão exercendo de acordo com a linha estratégica do negócio. Nesse exemplo que a gente deu, você ter um lucro de 4 mil e distribuir mais do que 10% de dividendos não é uma boa prática, né? Isso aqui foi só um exercício, mas se a gente fosse levá-lo para um ambiente de negócios, a Vera não é uma boa prática. Será que isso está em linha com o plano de negócio, com o business plan definido pelo conselho? Se tiver, ok. Se não tiver, é a demonstração de lucros e prejuízos que vai acusar, vai sinalizar esse problema. Legal? Espero que você tenha, então, entendido, compreendido a importância, a funcionalidade e, principalmente, a estruturação da nossa demonstração da mutação do patrimônio líquido. E, certamente, eu espero que você, na próxima aula... Porra, que merda, hein? Vamos lá. Eu espero que eu tenha contribuído e você tenha entendido melhor o que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a funcionalidade dela, a estrutura dela, como objeto do que nós conversamos até aqui. Legal? Não deixe de assistir a nossa próxima aula. Um abraço, fique na paz, tudo de bom. Tchau.